Isso é viver com Jesus. O tempo passou depressa, chegamos na nossa quinta proposta, porque viver com Jesus é trabalhar no bem. Como a gente hoje se cansa tão facilmente. Como a gente hoje vem perdendo o entusiasmo, vem nos entregando, vimos nos entregando ao cansaço, ao ócio, à preguiça. O mundo não tem jeito mais. Tem sim. Nós que muitas vezes perdemos a nossa fé, o nosso entusiasmo. Quantas vezes, mas eu quero saber de casa espírita, mas não. Não quero saber mais de movimento espírita porque eu me decepcionei. Me decepcionei com as pessoas, me decepcionei com as coisas. Mas Jesus nunca te decepcionou. O amor nunca vai te decepcionar. Pensemos nisso, meus amigos. E pensemos que quando a gente trabalha no bem, por mais que as pessoas não nos reconheçam, Jesus está ao nosso lado. Por mais que nós recebamos dedos em rixa apontando para nós, a nossa consciência deve estar tranquila. Eu me recordo de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, quando os discípulos disseram para ele, bom mestre, e ele respondeu, bom não, bom é Deus que está nos céus. Mestre, sim, eu sou o vosso mestre, mas não pensais que eu vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Será que nós estamos servindo tal qual Jesus serviu? Há uma outra cena de Jesus que me toca muito o coração. Quando ele, no Sermão do Cenáculo, que começa ali em João capítulo 13 e termina em João 17, quando Jesus não coloca o íntimo com os apóstolos, ele resolve lavar o pé dos seus discípulos. E vai lavando um por um, até chegar nos pés de Simão Pedro. Uma particularidade, gente. Na época de Israel, quem lavava os pés eram os escravos. Então Jesus equiparou-se a um escravo. Era um escravo que, quando o seu senhor chegava, ele colocava uma toalha na cintura, abaixava-se e lavava os pés do seu senhor. Porque as estradas eram poeirentas, as estradas eram íngremes, fazia muito calor. A Judéia era composta de muitos desertos, então a pessoa chegava cansada. Havia o ritual de lavar-se os pés, colocar óleo e a pessoa descansar. Os escravos faziam isso com os seus donos. Então Jesus repete o ato do escravo, do servo, e vai lavar o pé dos discípulos. E quando vai lavar os pés de Simão Pedro, ele, como mestre, vai lavar o pé do discípulo. E Jesus diz a Simão Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. Simão Pedro tinha uma personalidade muito parecida com a nossa, porque querendo se aproveitar dessa fala de Jesus, ele redargue, já que é assim, não lave apenas os meus pés, Senhor, mas lave o meu corpo inteiro. Mas Jesus queria deixar um símbolo, humildade, serviço no bem. Nós não somos maiores que ninguém. Nós não vivemos em castas. O homem mais luminoso que veio ao mundo serviu, lavou os pés e nos pediu que nós fizéssemos o mesmo. Simão, eu estou lavando os vossos pés para que vocês entendam que estão no mundo para servir. Simão Pedro entendeu. Porque, mesmo tendo negado Jesus por 3 vezes a posteriori, ele foi o discípulo que de fraco se fez forte. E se não fosse por Simão Pedro e por Paulo, nós não teríamos o cristianismo e nem teríamos hoje o espiritismo. Por volta do ano 66, do primeiro século, já em Roma, consta da história, narram os historiadores que Simão Pedro estava em Roma para dar testemunha de Jesus, quando, por ordem de Nero, um dos imperadores mais covardes,
Paulo deveria ser decepada a sua cabeça, degolado, e Simão Pedro deveria ser crucificado. E Simão Pedro, eu não mereço essa distinção. O homem que morreu na cruz lavou os meus pés. Então, podem me crucificar, mas o façam de ponta cabeça. Queria Simão Pedro dizer, depois que Jesus lavou os meus pés, depois que ele me recolheu da margem do lago de Genezaré, me convidou a pescar almas, ao invés de só pescar peixes, eu entendi que nós estamos no mundo para amar, para servir, para falar do evangelho. Podem me crucificar, mas façam de ponta cabeça, porque eu cumpri com aquilo que ele me pediu. Meus amigos, que nós possamos cumprir com a mensagem de Jesus, porque viver com Jesus é laborar no bem, é fazer o que estiver ao nosso alcance, sem perguntar até quando. É entregar nossas mãos ao serviço do bem, sem olhar a quem. É servir sem reclamar qualquer tipo de consideração. É entender que nós estamos no mundo para agir tal qual o pequeno beija-flor. Porque na fábula, o beija-flor pegava gotículas de água para apagar o incêndio. Hoje é o mundo que está crepitando. E o beija-flor pegava gotículas de água para apagar o incêndio. O elefante, uma tromba enorme, diz para o beija-flor, tu deves ser cristão, beija-flor. Sim, eu sou. Mas você e os cristãos, um biquinho tão pequenininho, você acha que vai apagar o incêndio? Responde o beija-flor, eu estou fazendo a minha parte. Já você com essa tromba enorme, se estivesse me ajudando, o trabalho poderia ser feito mais a contento. Mas, infelizmente, você só faz me criticar. Deixemos as críticas de lado. Deixemos de lado as pessoas que nos criticam, porque viver como Jesus e entre Jesus, na proposta do seu evangelho, é amar, perdoar, desapegar-se das coisas materiais, entender que nós somos imortais e servir ontem, hoje e amanhã. Vem então, Jesus amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Foi um prazer estar